Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Aqui é o nosso canal, as videoaulas de anatomia do Instituto Ativo. Vamos continuar então. Depois que a gente conversou um pouco a respeito do histórico da anatomia, eu queria que vocês me dissessem para vocês o que é anatomia, o que vocês entendem do que é anatomia. O que eu tenho para dizer para vocês? A anatomia, então, é o que estuda, é a ciência que estuda o corpo humano. Ele pode ser estudado ao todo, ele pode ser estudado em partes, ele pode ser estudado por sistemas. Mas a anatomia basicamente é o estudo científico do corpo humano, da composição corporal. O que a gente tem dentro do nosso corpo? Todos os ossos, todos os músculos, todos os órgãos, isso tudo é estudado através da anatomia. Tanto o que a gente tem, a composição corporal, quanto a localização desses órgãos, tá? Então, isso é a anatomia. Estuda a composição corporal e a localização disso dentro do nosso corpo humano. E a fisiologia? A fisiologia, então, é uma ciência um pouco mais elaborada, porque a fisiologia nos fala do funcionamento de tudo isso que tem dentro do nosso corpo humano. Então, a fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento. Como é que um rim consegue pegar as escórias, o que não é aproveitado do corpo humano, transformar em urina e eliminar? Como é que o sistema digestório consegue absorver nutrientes do que a gente ingere, jogar na corrente sanguínea e o que não presta, o que não foi usado, transformar em fezes e a gente eliminar? Então, a fisiologia estuda o quê? O funcionamento de todos esses órgãos, o funcionamento de todo o corpo humano, a relação de um órgão com o outro, porque o rim, para funcionar bem, ele precisa também que o fígado trabalhe bem, ele precisa que a corrente sanguínea esteja fluindo num fluxo normal para que essas coisas consigam chegar até o órgão-alvo, que no caso seria o rim, para produzir a urina. Então, a anatomia estuda a forma e a função de cada órgão, tá? E a localização. E a fisiologia estuda o funcionamento, como é que isso funciona dentro do nosso corpo humano quando tá tudo certo, quando não tem nada errado. Depois nós temos então a patologia. A patologia vai vir nos falar então de quando alguma coisa na anatomia ou na fisiologia deu errado. A patologia estuda tudo que não é normal, todos os processos que não são normais são estudados através da patologia, que são as doenças, então, que a gente tem, as doenças, as deformidades, as síndromes, tudo isso entra dentro da patologia. A anatomia pode ser estudada de várias formas, tá? Eu vou falar para vocês de 3 delas. A primeira forma que a anatomia pode ser estudada é a anatomia sistêmica. Ela divide o corpo humano em 12 sistemas e estuda cada sistema separado. Ela vai estudar primeiro o sistema ósseo, depois o muscular, depois o articular, depois o digestório, depois o circulatório, o respiratório e assim por diante, tá? Até dar conta de todos os sistemas. É dessa forma, através da anatomia sistêmica, que nós vamos estudar aqui no Instituto Ativo. Então, nós vamos estudar a anatomia da forma sistêmica, tá? 11 ou 12 sistemas formam o nosso corpo humano. 12 porque agora, mais recentemente, eles descobriram e denominaram o tal do sistema límbico. A gente vai falar disso um pouquinho mais para o final do semestre. Então, a primeira forma da divisão da anatomia é a anatomia sistêmica, que estuda o corpo através de sistemas. Nesses desenhos nós temos 11 sistemas representados. Sistema digestório, o sistema linfático, o sistema urinário, respiratório, circulatório, sistema ósseo, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor, sistema muscular e aqui o sistema tegumentar. Então, nesse desenho estão representados os 11 sistemas. Depois nós temos a segunda forma da anatomia. A segunda forma de estudar a anatomia é a anatomia regional. Divide o corpo em regiões, divide o corpo em partes, para que seja mais fácil da gente estudar, independente de que sistema tenha ali dentro daquela parte.
Vocês lembram daquela música da Xuxa? Cabeça, ombro, joelho e pé. Mais ou menos isso. A anatomia regional divide nosso corpo em regiões, então, e a gente estuda o nosso corpo através dessas regiões. Que regiões são essas? Cabeça, pescoço, tronco e membros, tá? Cabeça, pescoço, tronco e membros. Essa é uma das divisões da anatomia regional. Os membros de cima, membros superiores, os membros de baixo, membros inferiores. Aqui nós temos mais algumas regiões. O membro superior se divide em algumas regiões. Essa parte aqui que se liga ao tronco, a gente chama de ombro. Membro superior, isso tudo é membro superior na anatomia regional. Essa região é o ombro, essa região do ombro até o cotovelo é o braço, depois a gente tem do cotovelo até o punho o antebraço e lá na ponta a gente tem a mão. Então, ombro, braço, antebraço e mão. Essas são as regiões do membro superior. Eu gosto bastante de colocar na prova um bonequinho parecido com esse, para que vocês consigam colocar o nome. Eu vou dar um exercício para vocês também, para vocês fazerem a respeito disso. O membro inferior, então. O membro inferior. Vou pegar aqui para que vocês consigam ver. No membro inferior, nós vamos ter... Deixa eu colocar aqui, que daí acho que vocês enxergam. No membro inferior, a cintura pélvica, que é o que liga o membro inferior ao tronco. A coxa, essa região a gente não chama perna, a gente chama coxa, até o joelho, da cintura pélvica até o joelho. Do joelho até o tornozelo a gente chama perna e depois o pé. Então, cintura pélvica, perna, cintura pélvica, coxa, perna e pé. Aqui no tronco, a gente também tem duas divisões. No tronco, a gente tem duas divisões, que são elas. O tórax, que é até o diafragma, do pescoço até o diafragma, a gente tem o tórax, e do diafragma até a sínfise púbica, a gente tem o abdômen. Então, o tronco é dividido em duas regiões, tórax até o diafragma, do diafragma até a sínfise púbica, abdômen. O membro superior é dividido em ombro, braço, antebraço e mão. O membro inferior é dividido em cintura pélvica, coxa, perna e pé. Até aqui como é que tá? Estão entendendo? Vocês vão me mandando as perguntas depois no chat, que daí eu respondo para vocês. Temos mais algumas regiões. Aqui estamos virados de costa. Aí a gente tem a região posterior do pescoço, que a gente chama de nuca. A região aqui de trás das costas, a gente chama de dorso. E a região do bumbum, região glútea ou nádegas. Tá? Região glútea ou nádegas. É isso que a gente tem ali no bumbum. Aqui, ventre. Aqui, dorso. A parte da frente, ventre. A parte de trás, dorso. A superfície da mão. A superfície que tem as linhas, a gente chama de superfície palmar. Palma da mão. Então, palma da mão é essa onde tem as linhas. Palma da mão. A região de trás, a gente chama dorso. Dorso da mão. Palma da mão, dorso da mão. No pé, a gente tem também a região do dorso do pé, que é essa parte de cima, e a região de baixo, que a gente chama a região plantar. Planta do pé, dorso do pé. Não se assustem, tudo vai dar certo. Vamos continuar. O abdômen, eles acham que é uma região muito grande para ser estudada de uma vez só. O abdômen. Então, eles tiveram a ideia, primeiro,
de dividir o abdômen em 4 quadrantes. Pegaram o abdômen, passaram uma linha bem aqui no meio e outra na altura do umbigo e dividiram em 4 regiões. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Mas aí eles começaram a perceber que dentro dessas 4 nomenclaturas só cabia muita coisa. Dentro do quadrante superior direito pegam muitos órgãos. Então não teria como delimitar a dor ou dizer qual órgão que doía apenas com essas 4 regiões. Então eles tiveram uma ideia de dividir mais ainda. Aí eles passaram 2 linhas aqui na reta dos mamilos e 2, uma acima e outra abaixo do umbigo, e dividiram o abdômen em 9 regiões. Essas regiões são: a primeira aqui de cima, região número 1, hipocôndrio direito, tá aqui, hipocôndrio direito. Que órgão fica aqui? Um órgão bem grande que trabalha bastante, que a gente conhece como a fábrica do corpo humano, o fígado. Então, o fígado fica no hipocôndrio direito. Aqui no meio, a região número 2, que a gente chama de epigástrio. Por quê? Porque aqui fica o estômago. Em medicina, em anatomia, tudo que é gastro, isso é radicais gregos e latinos, é referente a estômago. Então, epigástrio, no meio do estômago, na região central do estômago. Região número 2, epigástrio, onde fica o estômago. Região número 3, se aqui era hipocôndrio direito, aqui eles botaram o mesmo nome, só invertendo o lado. Hipocôndrio esquerdo. Aqui a gente tem o baço, um órgão que é muito importante dentro do sistema, me fugiu o nome agora, do sistema que faz proteção no corpo, do sistema endócrino também e do sistema de defesa do corpo. Então aqui fica o baço. Região número 1, hipocôndrio direito, região número 2, epigástrio, região número 3, hipocôndrio esquerdo. Descendo, região número 4, essa aqui que fica aqui do lado, a gente chama de flanco ou região lombar direita. Aqui nessa região, na parte de trás, a gente tem o rim direito, tá? Então, flanco direito ou região lombar direita, a gente tem o rim direito. A região aqui do meio, a gente pode chamar de região umbilical ou mesogástrio. Mesogástrio. O que que fica aqui? Alças do intestino delgado. Aqui só fica cocô, aqui só faz merda, nessa parte do meio, aqui do umbigo. Nas mulheres, nessa região aqui, a gente encontra também o útero, um pouco mais para baixo aqui, mas logo atrás do umbigo a gente tem o útero nas mulheres. Os homens não têm útero, vocês devem saber. Então, região número 3, flanco direito, região número 4, mesogástrio ou região umbilical. Região número 5, flanco esquerdo ou região lombar esquerda. Se no lado direito a gente tinha o rim direito, aqui a gente tem o rim esquerdo. Região número 7, fossa ilíaca direita, porque aqui a gente tem um osso que o nome é ilíaco, nós vamos aprender na próxima aula. Fossa ilíaca direita. O que que fica aqui? O apêndice, gente. Eu não sei se alguém de vocês já teve apendicite ou alguém da família. Apêndice é um órgão acessório do sistema digestório que serve para inflamar. Ele dói muito, então aqui fica o apêndice. Aqui começa o intestino grosso. A primeira porção do intestino grosso, que é o seco, fica aqui e aqui também fica o apêndice, na região número 7. Região número 8, bem aqui no meio. Aqui a gente tem o hipogástrio. Aqui no hipogástrio fica a bexiga. Quando a gente está com vontade de fazer xixi, se a gente passou muito tempo sem fazer xixi e a gente olhar, ali chega a ficar inchadinho, porque é aqui que fica a bexiga. A bexiga é um órgão elástico muscular que se distende conforme ela vai sendo preenchida por urina. E a última região, região número 9, fossa ilíaca esquerda, então. Aqui fica também alças do intestino grosso, tá? Cólon descendente e cólon sigmoide. Eu gosto bastante de colocar na prova o bonequinho dos quadrados, tá? Das 9 regiões, pedindo para vocês, às vezes, colocarem o nome das regiões ou às vezes colocarem o órgão que fica ali.
tá? Então, se tiverem dúvida a respeito disso, me escrevam que a gente retoma. Mas o abdômen pode ser dividido ou em 4 regiões, em 4 quadrantes: superior direito, quadrante superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo, ou em 9 regiões. Aí, a última forma, então, de estudo da anatomia, nós já falamos da anatomia sistêmica, que estuda através de 11 ou 12 sistemas do corpo. Já falamos da anatomia regional, que estuda por regiões, cabeça, pescoço, tronco, membro superior. E agora vamos para a terceira forma de anatomia, que é a anatomia clínica. A anatomia clínica estuda a estrutura, a função e os aspectos de funcionamento de todos esses órgãos, tá? A anatomia clínica precisa de exames de laboratório e de exames de imagem para fazer o seu estudo. Os outros tipos de anatomia não. Só com os desenhos dos atlas e das dissecações a gente consegue estudar os outros tipos de anatomia. Então a gente não utiliza muito a anatomia clínica nas escolas de técnico de enfermagem ou de qualquer curso da área da saúde, porque a gente precisa de um recurso muito maior. Além de ter o boneco, ou o corpo, ou o atlas, a gente precisaria de outros elementos, exames de imagem, exames de laboratório, coisas que falem do funcionamento disso, então é uma coisa mais estruturada. Esse é o tipo de anatomia clínica. Tem um outro tipo de anatomia que fala bastante nos livros, principalmente do estudo de fisioterapia e de educação física, que a gente chama anatomia de superfície. A anatomia de superfície pode ser usada em qualquer das abordagens, seja sistêmica, seja regional ou seja clínica, e ela se baseia no que a gente consegue ver e tocar. Por exemplo, na anatomia de superfície, eu consigo colocar o meu braço para trás e dizer que esse osso é a escápula, porque eu consigo tocar através da superfície na escápula. Aqui na frente a gente tem um furinho que a gente chama de fúrcula external. Isso tudo é anatomia de superfície. Eu vou gravar uma aula só falando de anatomia de superfície, porque vocês, técnicos de enfermagem, precisam saber onde ficam esses pontos, conseguir se tocar e tocar no colega, porque várias vezes vocês vão aprender algumas técnicas. Técnica de aplicação tem um tipo de medicação, Rockstetter, vocês vão aprender, que faz aqui, ó, que tu tem que colocar os dedos na asa do ilíaco e não sei quantos para baixo, faz a aplicação da injeção para fazer traqueostomia, para limpar, não sei o que, na fúrcula external. Então nós vamos saber, nós vamos aprender alguns pontos de superfície, eu vou ensinar para vocês, vocês precisam conseguir reconhecer isso em vocês e nos colegas. Quando a gente voltar para a aula, eu dou uma aula prática para vocês lá, eu pego um aluno e mostro e a gente acha isso um no outro, uma coisa super rápida só para vocês terem essa noção. Vamos continuar, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para vocês. Então, a anatomia lida de tudo que é normal, mas existem algumas vezes que as pessoas nascem com algumas deformidades, tá? Qualquer coisa que fuja do normal, do padrão anatômico normal descrito na literatura, a gente chama de anomalia ou má formação. Essas anomalias ou má formação, elas podem ser congênitas, tá? Que já vieram do útero da mãe assim, por algum problema na gestação, por algum problema de replicação genética, por algum problema de incompatibilidade genética, ou elas podem ser adquiridas. Tu teve um acidente e tu ficou com uma perna mais curta que a outra, então tu tem uma anomalia adquirida. Pode ser cegueira, também é um tipo de anomalia, porque o funcionamento normal dos olhos é conseguir fazer a captação e a interpretação de todas as imagens que a gente enxerga, surdez, aqueles pacientes que não falam, tudo isso a gente considera anomalia ou má formação. Isso vocês vão estudar quando vocês estudarem alguma coisa de patologia. Dentro, então, da anatomia, nós temos também a diferença dos tipos corporais. Então, os tipos corporais, por que isso? Aqui nós temos o desenho de alguns órgãos, tá? Aqui eles só representaram os pulmões,
o diafragma e o estômago. E aqui nós temos fotos de 3 pessoas com um tipo corporal diferente. Um mais baixinho e gordinho, uma pessoa, um homem de estatura normal e um alto e magro. O normal a gente chama de estênico. Por quê? Porque ele tem os órgãos exatamente na localização que a gente vai ver lá no livro de anatomia. O pulmão está no mesmo lugar, o diafragma na mesma altura e o estômago tem a mesma localização e forma. No paciente baixinho e gordinho, que a gente chama de hiperestênico, com H, ele é baixinho e gordinho, vocês podem notar que o diafragma, ele não faz uma curva tão grande, ele é mais horizontalizado, e o estômago também, o estômago fica mais na horizontal. Isso quer dizer que no paciente hiperestênico, baixinho e gordinho, os órgãos abdominais tem uma localização um pouco diferente. Por quê? Porque o paciente tem um espaço menor entre o diafragma e a sínfise púbica para acomodar todos os órgãos que o paciente normal acomoda dentro do abdômen dele. Então, paciente normal, paciente estênico, exatamente como está descrito nos livros de anatomia, paciente baixinho e gordinho, paciente hiperestênico, principalmente o diafragma e o estômago são mais horizontalizados, e o paciente alto e magro, hipoestênico, igual de hipopótamo, com H, mas não é gordo igual hipopótamo, tá? É magrinho e alto. Por quê? O que acontece no hipoestênico? O diafragma faz uma curvatura maior, porque o espaço dentro da cavidade abdominal é maior, e o estômago, ao invés de ficar lateralizado, ele pende mais para baixo. Ele vai lá na altura do umbigo, a parte final do estômago, tá? Então, temos esses 3 tipos corporais. Estênico, paciente normal. Hiperestênico, o baixinho e gordinho, tem os órgãos mais horizontalizados. E o hipoestênico, que é o alto e magro, tem tudo mais espichado, porque sobra espaço dentro da cavidade abdominal para todos aqueles órgãos se acomodarem. Eu acho que até aqui já estamos bem, já estamos com quase 25 minutos de aula. Eu espero que vocês tenham entendido, mas continuo à disposição para vocês tirarem as dúvidas de vocês.